Boa noite. O Roda Viva faz hoje o primeiro dos 2 programas especiais para este segundo turno da eleição presidencial. Em contrapartida aos debates programados, 2 entrevistas destinadas a aprofundar a discussão de questões que devem pesar nessa definição eleitoral. Uma com o candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outra com o candidato da oposição, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A produção do Roda Viva definiu, com representantes dos 2 candidatos, por sorteio, a sequência das entrevistas. Ficou definido que Luiz Inácio Lula da Silva fará a primeira, que apresentamos hoje, e Geraldo Alckmin, a seguinte, excepcionalmente apresentada no próximo domingo, às 10h30 da noite, em razão de haver um debate programado para segunda-feira no horário do programa. A entrevista com o presidente Lula, candidato à reeleição pela coligação PT, PCdoB, PRB, começa num instante. A entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe a Brasília o Roda Viva. Nós estamos no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O cenário é a biblioteca, onde também realizamos outras edições do Roda Viva com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esta é uma prerrogativa do presidente da República, que no exercício do cargo, mesmo sendo candidato à reeleição, tem o direito de conceder entrevistas em local e data que melhor se adaptam às funções da sua agenda. Para a entrevista de hoje, nós convidamos Tereza Cruvinel, colunista do jornal o Globo, Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura, Lourival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Renata Luprete, editora do Painel do jornal Folha de São Paulo, Denise Rotenburg, colunista de política do jornal Correio Brasiliense, e Cristiano Romero, repórter especial e colunista do jornal Valor Econômico. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todos os estados brasileiros, pela rede pública de televisão. E hoje, como se trata de um programa gravado, não é possível a participação dos telespectadores com perguntas. Mas você pode mandar sua crítica, sua sugestão para o e-mail do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, presidente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marcon. É um prazer saber que nós estamos aqui nessa entrevista vigiado pelo Juscelino Kubitschek, que nos olha ali da mesa. Da mesa. Presidente, primeira pergunta. Em 1989, a candidatura do senhor foi abatida pelo terrorismo eleitoral do adversário. Diziam que quem tinha um apartamento de 2 quartos ia perder 1 quarto, que 800 mil empresários iam deixar o país se o senhor fosse eleito, que iam confiscar o dinheiro nos bancos, que petistas tinham sequestrado o empresário Abílio Diniz. Agora, os seus partidários e o senhor, inclusive, têm dito que Geraldo Alckmin vai privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e os Correios. E no programa de ontem ainda, no horário político, falava-se que ele poderá acabar com Bolsa Família. Tem diferença entre um comportamento e outro? Tem. Tem diferença, porque naquele tempo, inclusive, diziam que eu ia fechar as igrejas evangélicas. Você esqueceu desse... Veja, o que nós falamos do meu adversário é um histórico da vida do PSDB. Ou seja, nós não falamos nada mais do que a imprensa brasileira constatou durante todo o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, do mandato do governador Alckmin, que privatizaram quase tudo que tinha no estado de São Paulo e no Brasil. Apenas nós constatamos isso, ou seja, nós temos precedentes de pessoas ligadas ao governo, no programa do PSL, que fala de privatizar o que puder privatizar. E eu tenho dito que a ideia deles, básica, é o seguinte, ou seja, o trabalho administrativo deles é vender o patrimônio público, gastar o patrimônio público e depois as dívidas não sequer são pagas. Ora, se ele não vai fazer, ele que diga que não vai fazer. Mas se ele já disse... Mas ele que diga que não vai fazer? Não. Veja, ele acabou de privatizar a CETEP em São Paulo. Acabou de privatizar. Faz pouquíssimo tempo que ele privatizou. Portanto, nós não estamos inventando alguma coisa, nós estamos insinuando. Ele que diga, textualmente, que não vai fazer. Ele pode dizer para a opinião pública, estou assinando um documento aqui que não vou privatizar coisíssima nenhuma, e acabou, e fica dito pelo não dito. Agora, a prática não tem sido essa. A prática do PSDB não tem sido essa. Foram eles que criaram o privatizar. Presidente, por que o senhor é contra a privatização? Veja, eu sou contra a privatização daqueles setores que são considerados estratégicos para a soberania nacional. Telefonia, por exemplo. Telefonia. Não existe uma contradição O senhor na hora disse que não você privatizaria as teles. Ou seja, as teles privatizadas investiram cerca de 160 bilhões desde a privatização em 98. Ou seja, o senhor acha que o Estado teria condições de bancar esse investimento? O Estado que o senhor, enfim, administra, teria condições de fazer esse investimento? Primeiro, eu disse que não privatizaria, já está privatizada. Tá? Agora, nós temos que lidar com as empresas privatizadas.
Segundo, porque é importante lembrar que esse país deu um salto de qualidade extraordinário com a Embratel, sabe, num momento importante. Quando as pessoas diziam que o telefone era caro, as pessoas se esqueciam de dizer que o povo que comprava um telefone era acionista. E, portanto, ele era dono de um patrimônio. Você acha que isso era que bom? não era presidente? descartável. Você acha que era bom aquele sistema, presidente? Poderia ter melhorado, afinal de contas, já fazem 6 anos, 7 anos, 8 anos, as coisas evoluem. Naquela época O Brasil deu saltos de qualidades extraordinários na sua política de telecomunicações. O Brasil parou de dar quando o Brasil deixou de investir. Quando o Brasil parou de investir. Veja, hoje tem menos do que tinha. Exato. Nós já tivemos na década de 75 um bom potencial de investimento. Hoje não tem mais, precisamos criar. E a criação desse potencial de investimento, ele só vai se dar com o crescimento da economia. Não existe milagre, não existe mágica, existe crescimento econômico para fazer a economia brasileira criar os recursos necessários para que possamos fazer os investimentos necessários. Mas o senhor não acha que as teles privatizadas proporcionaram uma universalização do acesso ao telefone, que talvez pelo sistema estatal nós levaríamos mais tempo por deficiência da capacidade do Estado de investir? Não sei. Não sei, trabalhar na base da suposição. A Petrobras, por exemplo, que era uma empresa, sabe, que tinha um lucro líquido pequeno, hoje ela tem um lucro extraordinário, é uma empresa que tem um valor patrimonial líquido de 74 bilhões de dólares, é uma empresa que tem dado saltos extraordinários. Mas e ela tem continua leilões sendo, marcados para novembro, ela continua sendo uma empresa pública. Ou seja, no Brasil se criou determinadas manias para se desfazer do patrimônio público. O que acontecia com as estradas brasileiras? Quem andava na Dutra, quem entrava na Castelo Branco, quem andava na Via Chieta, o que acontece? Você tinha uma estrada que tinha pedágio, porque São Paulo tem pedágio há muito tempo, menos, obviamente, do que tem hoje. Você tinha estrada com pedágio, e que aquele dinheiro que entrava, ao invés de ser colocado numa conta para a estrada, era colocado numa conta geral e era gasto em outras coisas, não era gasto na estrada. Quando você privatiza, que você tem o recurso voltado só para o dono da privatização e para a empresa e para consertar a estrada, obviamente que a estrada pode ficar muito melhor, porque o dinheiro está sendo aplicado lá. O Estado brasileiro, veja, já deu demonstrações de vários estados no mundo que tem competência de gerir os próprios públicos com muita competência. Eu acho que não cabe ao Estado ficar competindo em todas as áreas com a iniciativa privada. Esse é um debate que já está superado. Sabe, o Brasil já teve um processo de privatização, gostemos ou não gostemos, ele foi feito. Algumas coisas funcionou e é preciso reconhecer que o sistema de telefonia melhorou no Brasil, o sistema de telecomunicação, mas é preciso dizer que o sistema ferroviário foi um desastre no Brasil porque não deu certo. Ou seja, agora é que nós estamos retomando a questão das ferrovias e só com o processo de investimento do setor privado, nós tivemos nesses últimos 3 anos 6 bilhões e 400 milhões de investimento da iniciativa privada no setor de ferrovia. Nós estamos imbuídos do desejo de fazer com que o tão sonhado sistema intermodal de transporte, com o Estado fazendo os investimentos, em parceria com a iniciativa privada, possa colocar o Brasil no rol dos países em que a infraestrutura não será mais problema. Presidente, como é que o governo, o Estado podem investir se, no momento, nós temos um histórico de baixíssimos investimentos do Estado e uma perspectiva, inclusive já mencionada pelo senhor, de que o governo, no próximo mandato, terá que ainda cortar gastos. Da onde que sai dinheiro para poder fazer esse tipo de investimento? Eu vou te dar uma experiência de vida, Alexandre. Toda a minha vida, quando eu precisava de mais recursos, eu não vendia a minha geladeira. Eu fazia hora extra. Eu trabalhava mais. Então, eu trabalhava exatamente para garantir o dinheiro do transporte, eu trabalhava para garantir o dinheiro do aluguel, eu trabalhava para garantir algumas coisas extras. O Brasil, veja, todo mundo fala em gasto, ficou moda agora falar em gasto. E toda vez que nós ouvimos a palavra gasto corrente, a gente já sabe diretamente onde vai cair o gasto corrente. Vai cortar políticas sociais, vai cortar salário. Veja, o Brasil, a palavra de ordem neste país para o próximo ano, quem quer que seja que governe este país, não pode ser outra a não ser desenvolvimento,
crescimento econômico, distribuição de renda. Somente com o crescimento econômico é que nós vamos ter o dinheiro para que a gente possa fazer as coisas que nós precisamos fazer no Brasil. Eu posso te dizer, Alexandre, eu até poderia um dia te chamar para discutir o orçamento da União. Nós temos uma arrecadação de 360 bilhões de reais, sabe, só com a Previdência são 160 bilhões de reais, com a folha de pagamento são 107 bilhões de reais, com a saúde são 45 bilhões de reais. Quando você vai perceber, não sobra dinheiro para você fazer os investimentos. E você não tem de onde tirar, porque você não pode tirar da Previdência, você não pode tirar da saúde, você não pode tirar da folha de pagamento. Eu, quando vejo um assessor, sabe, dizer que vai economizar 60 bilhões, é uma heresia, é sufocar este país a mais 20 anos de arroxo. Então, o que nós precisamos? É preciso ter um pacto nesse país, quando eu digo a palavra pacto, sabe? É porque eu acho que é preciso ter um entendimento que não tem mágica, não tem milagre. Ou nós fazemos a economia brasileira voltar a crescer, e aí nós precisamos reduzir a taxa de juros, sabe, de forma muito contínua. A TJLP já está a 6,85, é o mais baixo nível da sua história. Reduzir a taxa de juros, fazer as parcerias público-privadas, atrair capital estrangeiro, atrair capital nacional para a gente poder investir. Nós temos grandes projetos em andamentos que podem garantir o desenvolvimento desse país. Agora, não existe isso, Alexandre. Eu posso te dizer uma coisa. Eu duvido que haja muita margem de manobra para alguém dizer eu vou cortar 60 bilhões, 40 bilhões, porque é asfixiar o país. Nós estamos dando uma demonstração de seriedade que é manter um superávit de 4,25%. É importante lembrar que fomos nós que aumentamos o superávit de 3,75% para 4,25%. A custa de impostos, presidente. A custa de impostos, não, meu filho. O senhor não vende a geladeira, só aumenta Meu filho, os impostos. pelo amor de Deus, não seja ingrato. Você é um beneficiado da minha redução de impostos. Você teve 2 reajustes na alíquota de imposto de renda. Nós, na verdade, não aumentamos. Aumentou, os únicos 2 esse é o impostos dado. que aumentaram no Brasil, no meu governo, foi o PIS e COFINS, a pedido da empresa nacional, para tornar o preço mais equilibrado entre o produto importado e o produto aqui. Aumentou. Se você quiser considerar o aumento da arrecadação como aumento da carga tributária, que eu não concordo, ou seja, aumentou a receita porque teve eficiência da receita, aumentou a arrecadação porque as empresas tiveram muito lucro. Você não pode se esquecer que é a primeira vez, depois de 23 anos, que as empresas têm mais lucro do que os bancos nesse país. Parece pouco, mas no Brasil não é pouco, não. No Brasil é muita coisa. Então, veja, eu sou favorável que a gente tenha mais redução de juros. Sou favorável do tributo. É por isso. Porque uma coisa está ligada à outra, veja, né, presidente? Tributo e juros estão ligados. Deixa eu só te dizer uma coisa. É por isso que, com as últimas medidas que nós tomamos, nós vamos terminar o ano desonerando 23 bilhões de reais. 23 bilhões de reais nós já desoneramos. E a orientação é continuar desonerando todos os setores para que a gente tenha muito mais possibilidade de uma economia flexibilizada. Eu vou lhe dar um dado. Quando nós mandamos a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, o que prevê a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa? Ela reduz impostos, ela simplifica impostos, ela vai facilitar a vida de todo mundo. O que eu me pergunto todo santo dia é por que ela não foi aprovada se era um clamor nacional. Eu venho do aeroporto para cá, eu vejo outdoor ali para aprovar. Não era uma coisa de interesse do presidente Lula. Não faltou uma coisa empenho de da interesse... base do governo? Não era interesse. Ela foi votada na Câmara, ela tem que ser votada agora outra vez. Foi para o Senado, votou. O que eu acho é que é uma lei de interesse do Brasil, não é a lei do meu interesse. Sabe, se eu tivesse uma lei do meu interesse, seria normal as pessoas não quererem aprovar. Mas uma lei que é do Brasil, que é um clamor nacional, por que não aprova? Não sei. Se ela tivesse sido aprovada, como é que o senhor vai reduzir? Talvez por conta da eleição. Presidente, como é que o senhor vai reduzir a carga tributária, os impostos, sem cortar gastos? Veja, primeiro, eu vou dizer para você que nós não temos muito aonde cortar gastos. E eu desafio alguém dizer que nós temos aonde cortar gastos. A não ser que você diga que pode cortar na Previdência, você não pode cortar. Nós fizemos o censo mais sério que já foi feito na história da Previdência. Foram quase 8 meses para fazer um censo sem que houvesse uma única gritaria de qualquer pessoa. Reduzimos R$1 bilhão.
Mas não vai ter uma nova reforma da Previdência? Veja, O mercado financeiro pode tá ter uma cobrando nova isso reforma, diariamente. mas como a reforma universitária, eu vou fazer diferente da reforma do que nós fizemos da Previdência do setor público. Ou seja, não vai ser uma proposta do governo. Eu vou juntar todos os segmentos da sociedade interessados na Previdência Social, tanto os trabalhadores da ativa, que são o futuro da Previdência, quanto os trabalhadores, que já estão aposentados, mais os empresários e o governo, e vamos discutir claramente que tipo de reforma nós poderemos fazer na Previdência Social sem que a gente penalize aquele trabalhador que todo mês vê descontado no seu olerito um percentual para contribuir para a Previdência Social. Se é possível encontrar uma forma de fazer uma reforma na Previdência, vamos fazê-la. Agora, vamos fazê-la, sabe de que forma? Vamos fazê-la sem a gente vender para a sociedade a ideia, porque o Brasil costuma ter muito esse costume, né? Tudo que a gente faz é a salvação da humanidade, é a salvação da humanidade. Eu lembro que quando nós aprovamos a Constituinte, eu falei, o doutor Ulisses Guimarães se machucou porque ele disse que a Constituinte era a solução definitiva dos problemas do Brasil. Pelo contrário, ela era o começo de uma série de problemas que nós tivemos no Brasil depois dela. Então, eu acho que não tem uma solução definitiva. Reforma na Previdência no mundo inteiro, com o aumento da longevidade, com as pessoas vivendo 40 anos aposentados. Nós vamos ter que, a cada 15 ou 20 anos, rediscutir o papel da política de seguridade social no Brasil e no mundo inteiro. Não tem outro jeito, gente. Vocês hoje são contribuintes, mas amanhã vocês serão os beneficiários. Então é preciso que a gente tenha mais beneficiários, ou melhor, mais contribuintes que beneficiários. Nós temos 50% da força de trabalho no Brasil fora do sistema previdenciário, trabalhando na informalidade. Desde o governo passado, se discute como incluir essa gente, esses milhões de brasileiros que estão fora do sistema previdenciário, não estão contribuindo e não terão aposentadoria. Amanhã eles vão estourar o LOAS. Daqui a alguns anos o LOAS vai ficar um programa inviável de tanto recolher velhos e deficientes, porque o Estado vai ter que continuar concedendo algum benefício a esses excluídos. Qual é a sua proposta para incluir no sistema previdenciário esses milhões de brasileiros que estão à margem? Olha, vocês, jornalistas que cobrem Brasília, sabem que fazem quase 2 anos que nós mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei chamado Pré-Empresa. O que era aquilo? Aquilo era uma proposta de lei em que a gente pudesse pegar os camelôs do Brasil inteiro que estão lá... Havia a chamada emenda paralela da reforma previdenciária, que nunca foi votada, né, Denise? Ela ficou sempre lá. Ela propunha uma alíquota menor para o autônomo, o prestador de serviço. Mas isso está no projeto da pré-empresa. Na pré-empresa, a gente reduziria muito o pagamento do Fundo de Garantia, o pagamento. O que nós queríamos? Que o vendedor de cachorro-quente lá da Praça da Sé, em São Paulo, ou da Praça da Alfândega, no Rio de Janeiro, ou seja, que ele pudesse se legalizar e participar de um sistema de seguridade social que lhe garantisse um mínimo de sobrevivência na velhice. Esse projeto não foi aprovado, ele agora está aclopado na Lei Geral da Pequena e Média Empresa e nós vamos pedir para que o Congresso Nacional vote. Aliás, o Congresso Nacional já poderia estar votando agora. Não tem mais eleição para deputado nem para senador, agora poderia estar votando, deixando eu e meu adversário nos degladiarmos por aí e o Congresso cumprir esse papel importante de votar essas leis que são consideradas importantes e necessárias para o Brasil. Mas na fila da votação tem os 16% dos aposentados, que a base não quer votar. 43% da despesa corrente do governo, dos benefícios da Previdência. 43%, ou seja, quase metade do dinheiro que o senhor tem disponível para financiar toda a máquina administrativa. Ou seja, como é que o senhor disse que, enfim, pretende enfrentar esse problema da Previdência? Por que esse tema não está no programa do candidato Lula? Porque nós somos do governo e está sendo executado agora. Se você, ao deixar essa entrevista aqui, conversar com o ministro Nelson Machado, você vai perceber o que nós estamos fazendo na Previdência Social para que a gente possa modernizá-la. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 2001, houve uma greve importante dos médicos peritos. Uma greve que depois, eu não sei se o presidente ficou cansado, porque de vez em quando fica cansado com greve, ou seja, e acabou com a perícia médica, então terceirizou. O que aconteceu? Nós demos um salto de 3 para 9 bilhões de pessoas que passaram a receber auxílio-doença. Ora, nós agora tomamos a iniciativa do quê? De contratar. Contratamos quase 3 mil peritos.
pessoas que vão trabalhar, sabe, o dia inteiro para fazer perícia médica. Porque hoje funciona assim. Você, sabe, fica doente. Os primeiros 15 dias, a empresa te paga. Depois de 15 dias, a empresa te manda para o sistema de INSS. Aí você vai. Você tenta marcar uma consulta. Se não tiver um perito, você vai marcar uma consulta para 8 meses. Então, você vai ficar 8 meses recebendo da Previdência sem saber se deveria ou não estar recebendo. Então, agora com o médico perito contratado e com o número 135 para se marcar a perícia médica do IAPO, que é o Chuí, nós queremos chegar a um patamar máximo de 5 dias entre você ser mandado e marcar a perícia médica para você poder saber se você pode trabalhar ou não. Veja que aconteceu com uma moça que foi assassinada em São Paulo um tempo desse, porque o médico deu alta para ela. Ou seja, tinha uma quadrilha que trabalha com essa questão de colocar as pessoas no auxílio-doença. Então, estamos fazendo um trabalho com o ministro Nelson Machado, sabe, muito cauteloso, porque quando nós tentamos fazer o primeiro censo com o Ricardo Berzuini, sabe, que a televisão colocou um velhinho de 90 anos tendo que ir no banco se recadastrar, foi uma guerra contra o governo. Nós agora fizemos um censo o mais cauteloso possível, sabe? Nós terminamos eles, nós estamos arrumando agora, compramos 26 mil computadores para o sistema da Previdência poder marcar as coisas previamente, e estamos detectando todos os pontos, porque não é apenas punir quem está recebendo indevidamente, é a gente saber quem é que montou a quadrilha para que uma pessoa tivesse benefício sem precisar ter benefício. Agora, isso não, eu já vi muita gente fazer bravata sobre a Previdência. Muita. Ao longo da minha história, seja como dirigente sindical, seja como candidato, ou seja, essas coisas não têm bravata. Nós nos queixamos porque nós temos quase 7 milhões de pessoas, trabalhadores rurais, que não contribuíram recebendo, porque nós temos a LOAS. Agora, a verdade é que são 2 programas sociais que, sem eles, a miséria no Brasil seria quase que infinita. Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo, lembrando que a entrevista desta noite poderá ser encomendada em DVD a partir de amanhã pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 30 81 3000. A gente volta já já. O convidado de hoje do Roda Viva é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca seu segundo mandato neste segundo turno da eleição presidencial. A entrevista está sendo gravada aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília, perto do meio-dia. Por isso que aparece nos créditos a mesma data de hoje da gravação. A entrevista com o candidato da oposição, Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, da coligação PSDB-PFL, será realizada excepcionalmente no próximo domingo, às 10h30 da noite, porque na segunda-feira, no mesmo horário do programa, há um debate programado. A ordem de apresentação dos programas foi definida por sorteio, com a participação dos representantes dos 2 candidatos. Presidente, o senhor já disse mais de uma vez que quer ver tudo apurado, disse também que um pai de família não pode saber na cozinha o que os filhos fazem na sala, mas com a sua autoridade moral de presidente e de líder daqueles que tentaram comprar o dossiê, não teria sido mais rápido e simples exigir que os companheiros que o senhor define como aloprados revelassem, afinal, de onde veio o dinheiro? Se dependesse de mim, não teriam feito. E, ao terem feito, deveriam ter falado no dia seguinte. Sabe por quê, Marcum? Desde o início, houve uma tentativa de ficar dizendo o presidente sabia, o presidente sabia, o presidente sabia. Como se fosse possível um presidente saber de tudo o que acontece no território nacional. Ou seja, o presidente da República, ele não pode se eximir de responsabilidade das coisas que acontecem no seu governo. E o que um presidente da República tem que fazer, seja ele no Brasil ou em qualquer parte do mundo? Ao acontecer uma coisa, você tem 3 possibilidades de você ficar sabendo. Ou você participa das decisões, ou alguém que participa das decisões te conta, ou a polícia ou a imprensa diz o que aconteceu. O que é sagrado num governo republicano, e esse é um princípio ético importante, é que ao saber você tem que tomar as atitudes que tem que tomar. E tomar as atitudes significa afastar e permitir que as pessoas utilizem a garantia das instituições para se defender e para serem condenados. Não existe outro jeito de fazer, Marcum. Eu, quando
era dirigente sindical, eu ia para a porta de fábrica, eu culpava os presidentes da República por não prender as pessoas. Eu lembro quando a Georgina levou o dinheiro da Previdência Social, quantos discursos que eu fiz, é porque o governo deveria prender. Ora, era pura ignorância minha, porque não é o governo que prende. Sabe, o governo pode tomar atitude naquilo que é pertinente a pessoas ligadas à máquina pública de afastá-los. Mas aí, para prendê-lo, é preciso que a gente respeite o funcionamento das instituições, porque assim nós estamos garantindo para os outros a democracia que nós queremos para nós. Presidente, o senhor tem, ao falar dessa questão do dossiê, o senhor sempre tem insistido muito em dizer que o senhor acabou sendo o maior prejudicado com isso, porque o senhor tinha a chance de fechar a eleição no primeiro turno e isso acabou não acontecendo. Agora, o senhor não acha que tem um problema nesse raciocínio, presidente? Porque a gente também pode pensar o seguinte, o senhor só acabou sendo prejudicado porque essa operação deu errado, presidente. Porque se essas pessoas não tivessem sido presas, se os vendedores tivessem comparecido com um dossiê de verdade e se os compradores, alguns deles ligados à sua campanha, não tivessem sido presos antes, o senhor não teria sido prejudicado. E a oposição, sim, teria sido bastante prejudicada. O senhor não acha que tem um problema nesse raciocínio, presidente? Deixa eu fazer a pergunta. No que a minha candidatura precisava de um dossiê? Interessava o senhor... A sua candidatura, a gente pode legal, gente, o senhor tinha uma situação muito confortável nas pesquisas, mas também se pode argumentar o seguinte, se essa operação tivesse dado certo, a oposição como um todo teria sido bastante prejudicada, inclusive na questão de São Paulo, onde a vitória está bastante Renata, encaminhada. pelo amor de Deus, Renata, uma bobagem, Renata. Uma bobagem. Se o dossiê é o que as pessoas dizem que é, ele está na internet. A Polícia Federal passou investigando aquilo 2 anos. Mas a questão é... Então, meu Deus do céu, eu fico me perguntando como é que uma pessoa vai comprar um dossiê que está na internet. Eu fico me perguntando como é que a Polícia Federal passou 2 anos investigando, tem todos os resultados sobre esse tal de Vedoim, sabe? E já tinha havido investigação dele. Mas, presidente... Então, a minha pergunta, Renata, é simples. A minha pergunta é o seguinte. A minha pergunta é curiosidade, sabe, de quem gosta de filme detetive. Eu queria saber quem é o arquiteto desse então, presidente, eu gostaria de saber. Mas, presidente, me desculpa a pergunta. Presidente, o senhor falou agora há pouco e deu uma resposta que se refere ao seu papel de presidente da República. E nós conversávamos aqui antes do programa, e o senhor dizia da dificuldade que existe entre o papel do presidente da República e o papel do candidato. Que uma hora o senhor é presidente, outra hora o senhor é candidato. Como presidente da República, o senhor pode ter essa razão. Agora, o senhor como candidato, e tendo ocorrido esse fato no âmbito da sua candidatura e dentro do seu comitê de campanha, e eu conheço o senhor há tantos anos, e o senhor sempre foi uma pessoa muito direta e muito franca no relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Não seria lícito aguardar que o senhor reunisse essas pessoas numa sala e falasse, olha aqui, desculpe, usando os termos que o senhor já usou, seus imbecis, seus aloprados, vocês me criaram essa confusão toda, criaram essa dificuldade toda numa eleição que estava ganha, e vocês não vão sair dessa sala sem me dizer de onde que veio esse dinheiro. Afinal de contas, eu tenho que dar essa satisfação às pessoas. Quando um amigo erra, a gente chama e presidente, pergunta. quando o senhor fala qual é a falha desse Renato, tipo de... não seja, Alexandre, pela tua experiência, não seja tão simplista assim. Veja, eu estava no Rio Grande do Norte, cheguei aqui, acho que no domingo à tarde do Pará, chamei o presidente do partido na encada e eu falei, olha, eu quero saber quem fez essa burrice. Não vou dizer o que eu estou pensando, tá? Eu quero saber quem fez, porque isso é de uma sandice inominável. Ele me disse que não sabia. Tá? Me disse que não sabia. Eu falei, ô Ricardo, você, como presidente do partido, tem a obrigação de apresentar para a sociedade brasileira uma resposta, Ricardo. Você tem obrigação. Ele não fez. Na quarta-feira, eu o afastei da coordenação da campanha. Agora, meu caro, o que eu posso esperar? Sabe? Que a Polícia Federal faça a investigação e que a Polícia Federal diga e consiga deles o que eu não consegui. Porque essas coisas sempre assim. Eu, quando era presidente do sindicato, eu dizia para os diretores, gente, se vocês saírem e forem multados, por favor, comunica ao tesoureiro do sindicato que vocês foram multados. O cidadão era multado, sabe, não falava nada.
Não falava nada. E quando chegava no final do mês, tinha um pacote de multa, a gente tinha que ir atrás para saber quem é que estava com o carro naquele horário, como estava. E nem sempre a gente descobria. Porque se fosse uma coisa boa, todo mundo contava. Como é uma coisa ruim, as pessoas escondem. Cada um contrata o seu advogado, cada um é preparado para uma coisa, sabe? Quando, na verdade, isso teria sido solucionado com mais facilidade se eles tivessem assumido publicamente as razões pelas quais fizeram, por que fizeram, quem deu dinheiro, quem convenceu ele a aceitar isso. Seria muito mais convincente para a sociedade e muito mais tranquilo para o Brasil se tivesse acontecido. Presidente, o senhor falou há pouco, só uma coisa. Da Regional de São Paulo, porque essas pessoas têm, boa parte delas tem conexão com o PT de São Paulo, eles têm condições, não precisa do senhor reunir aqui na Biblioteca do Alvorada, mas há gente do partido, do seu partido, que pode fazer isso, né? Agora nós vamos depender da investigação técnica da Polícia Federal, quebrando sigilos, examinando cédulas. Até porque essa questão do dinheiro, ela é uma ameaça jurídica para a sua candidatura. A oposição tem uma ação no TSE a partir disso. Então, acho que o senhor é... A oposição tem muita coisa contra isso. É que a coisa, Tereza, não é tão simplista. Eu preferiria, do ponto de vista político, não para a minha campanha, mas para o Brasil, sobretudo, seria importante que quem fez a sandice tivesse assumido. Presidente, podia ter assumido. Agora, veja, não assumiu, o que vai acontecer? Não assumiu, o que vai acontecer? A Polícia Federal vai investigar a fundo. A ordem dada à Polícia Federal é que não deixe pedra sobre pedra. Pode demorar um dia, um mês, um ano. Mas que nós vamos descobrir, nós vamos. Agora, veja, esse país, graças a Deus, esse Brasil, graças a Deus, o método rápido das pessoas contarem a coisa acabou. Graças a Deus. Porque no tempo que tinha um chamado método rápido, sabe, em que as pessoas iam para o pau de arara e confessavam logo, acabou porque nós conquistamos isso. Aliás, então, o que eu acho que no sistema democrático, sabe, nós temos apenas que dizer o seguinte: esse país tem justiça, esse país tem Ministério Público, esse país tem Polícia Federal, que é quem está tomando conta do caso agora, que saiu do âmbito do Poder Executivo ou da campanha. Agora é uma questão policial, não é mais uma questão do Presidente da República. Então, lamentavelmente, se esses companheiros quisessem me ajudar, eles deveriam ter dito. Presidente, o senhor tem dito... Esse era o comportamento digno de alguém que disse que estava fazendo uma coisa para ganhar uma eleição, não sei aonde. Presidente, o senhor porque a minha, certamente, não me ajuda. O senhor tem dito com frequência que o senhor quer saber não apenas a origem do dinheiro, mas também quem arquitetou tudo isso, o senhor repetiu isso há pouco. Quando o senhor fala nisso, fica no ar um pouco como que uma insinuação de que os aloprados, essas pessoas, podem eventualmente ter caído numa armadilha. O ministro Ciro Gomes já foi muito mais explícito do que isso. Ele disse que isso é uma armação do PSDB, é uma armação do José Serra. O senhor acha crível, o senhor acha possível que as pessoas acreditem que o José Serra fez uma operação para incriminar o próprio José Serra? Eu não posso afirmar, nem como candidato, nem como presidente da República, uma coisa afirmativa contra ninguém. Eu apenas gostaria de saber, talvez não tenha nenhum fundo jurídico mais forte, mas eu gostaria de saber quem é o arquiteto da ideia. Quem é que pensou, sabe, que levando algumas pessoas a praticarem um ato ilícito, um ato ilegal, poderia beneficiar a campanha de qualquer pessoa. Mas você acha que isso aqui está fora do PT? Você acha que isso aqui não sei, eu não posso. Veja, eu só sou curioso aqui. Eu não tenho poder de investigação. E é bom que eu não tenha. Peço a Deus que o presidente não tenha poder de investigação. Sabe? Então, eu só quero que apure. Eu agora, Renato, eu não sei se vai demorar 5 segundos, 10 dias, um mês. O que eu quero é que se apure. E que seja a apuração mais rigorosa possível. E seja quem for que esteja envolvido, que pague o preço que tiver. O senhor não acha que isso vai prorrogar em direção a um eventual segundo mandato do senhor, como uma espécie de espada sobre o mandato? Veja, eu acho que o Brasil é um país que vive momentos históricos de conflitos e mais conflitos, de conflitos e mais conflitos. Uma coisa que eu acho extremamente importante é que nós temos 2 novidades no país. A primeira é que nós temos instituições sólidas que funcionam, sabe, a bem da garantia de um país republicano como o Brasil. E segundo,
nós temos o povo mais atento. Nós temos o povo mais fiscalizador. Nós temos o povo... Houve um tempo que dizia que o pobre era massa de manobra. Eu acho importante vocês da imprensa saírem para os comícios e ficar entrevistando o povo, porque ele está participando daqueles atos. Ele está muito mais calejado. Ele está muito mais sabedor daquilo que lhe interessa. E ele começa a perceber, veja, que tem um tipo de oposição. Vocês sabem que eu jamais vou fazer crítica à oposição, jamais. Eu acho que a oposição é uma coisa saudável para a consistência da democracia. Agora, nós temos oposição e oposições, ou seja, nós temos gente que efetivamente não quer que as coisas deem certo no Brasil. Nós temos gente que trabalha o tempo inteiro para fazer com que as coisas não deem certo. Sabe, essas pessoas serão julgadas pelo povo, foram julgadas já ou serão julgadas daqui a 4 anos, outra eleição. Porque essas coisas que estão acontecendo no Brasil, gente, é importante ter clareza. Sabe? Depois eu vou mandar entregar o coordenador do programa Roda Viva um exemplar. Ou seja, a maioria dos casos, 80% dos casos que nós conseguimos desmantelar de quadrilhas existentes no setor público brasileiro, elas vêm de muitos anos atrás, tem até de 1987. Sabe, quadrilhas que você só fica sabendo que essa quadrilha existiu quando você prendeu a pessoa e essa pessoa confessou. Essa pessoa confessou. Bom, então, tem gente que não se conforma com isso. Tem gente que não aceita que nós estejamos fazendo isso. E estamos fazendo isso por quê? Porque demos liberdade à Polícia Federal para trabalhar. No meu governo, vocês não viram, em nenhum momento, nem no Ministério Público. Eu indiquei 2 já. Indiquei 2. Os 2 vieram que eu nem conhecia pela lista tríplice da categoria, eu indiquei. E quem estava lá viu o discurso que eu fiz. Jamais telefonarei para vocês para pedir um favor pessoal. Cumpro com as suas funções. Foi assim para o Fonteles e foi assim para o Procurador-Geral Antônio Fernandes. Para a Polícia Federal, a mesma coisa. Vocês são carreira de Estado, vocês têm que cumprir a função de vocês, e quanto mais legitimidade vocês ganharem, mais importância vocês vão ter no Brasil. Então, a instituição, a hora que vai relacionada com isso. E eu queria dar um dado aqui. Já houve momento no Brasil que não era assim. Já houve um momento que não era assim. Então, por que esconder? Mas como eu sou republicano, só uma questão. As coisas vão acontecer tal como devem acontecer. Só uma questão em função de algo que o senhor mencionou agora há pouco. O senhor lembrou tempos que nós não gostamos de lembrar, em que a apuração era rápida. Não é? E o senhor certamente está se referindo à época do arbítrio. E durante o debate da Rede Bandeirantes, o senhor, às tantas, falou ao candidato Geraldo Alckmin que o senhor deve ter saudades daquele tempo que tinha a apuração da tortura e coisas desse tipo. Eu queria lhe perguntar se isso foi dito no calor do debate, se o senhor fez alguma insinuação em relação à forma como o seu adversário se posta diante da questão da democracia. Por que o senhor mencionou isso? Alexandre, você me conhece há muito tempo. E você sabe que a minha relação política com as pessoas, com qualquer que seja a pessoa, de qualquer partido político, sempre foi uma relação, sabe, de muita democracia, sabe, de muita diplomacia. Nunca destratei um político, sabe, na minha relação pessoal. Aliás, eu não confundo as minhas divergências pessoais com qualquer um de vocês com a minha relação humana com vocês. Não confundo. Eu consigo separar as duas coisas. Eu digo sempre o seguinte, o meu irmão Frechico, que era do Partidão, eu dizia, Frechico, você entrou na minha casa para conversar comigo, sabe, você é meu irmão, política é de casa para fora. Pois bem, quando eu disse ao meu adversário, era porque ele estava insistindo que eu é que deveria dizer a público o que aconteceu. Sabe, eu achei aquilo abominável. Aliás, eu estranhei o comportamento do meu adversário, porque sempre foi uma pessoa, sabe, tranquila, leve. O senhor se sentiu destratado? Ele estava ensandecido naquele programa. Ou seja, eu acho que ele pensou que poderia resolver o problema da guerra numa única batalha. Sabe, eu confesso para vocês que eu fiquei chateado. Fiquei chateado porque ali estavam 2 candidatos, mas ali estava um governador do estado e estava um presidente da república. Sabe, era preciso saber o que a gente passa para as pessoas que estão sentadas no sofá, às vezes uma mãe dando mamar para o filho, às vezes uma pessoa, sabe, tomando um café na sala, às vezes uma família inteira reunida,
sabe? E você não passar uma única mensagem a não ser agressões. Eu não gostei, mas também não me queixei, porque campanha assim, campanha desfigura as pessoas. Neste país, eu digo sempre o seguinte, o exemplo mais violento que eu tenho de campanha foi Maluf, Antônio Emílio de Moraes e Quercia em 1986. Se nesse país a justiça funcionasse com exatidão, sabe, na primeira disputa entre os três, caçava os três, porque era uma acusação. Você está lembrado? Era uma acusação. No país nós temos dezenas, temos gente que já contratou gente para dizer que gente matou outro, temos tudo que... Temos coisa para tudo que é gosto. Eu preferiria, confesso a você, Alexandre, que eu preferiria que o debate se desse num nível programático, em que a gente pudesse discutir saída para as coisas. Sabe por quê? Porque o povo, ele vai escolher um candidato, ele vai falar, pô, eu vou escolher um candidato porque ele assumiu tal compromisso comigo. Mas eu estranhei, confesso a você que eu estranhei o comportamento do Alckmin naquele dia. Talvez ele tenha sido orientado para aquilo, sabe? Presidente, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Eu lembro que a entrevista está sendo realizada no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, em atendimento a uma prerrogativa do presidente da República. Como se trata de um programa gravado, ele não permite a participação do telespectador, mas você pode mandar o seu e-mail com críticas e sugestões para o endereço do programa, rodaviva@tvcultura.com.br. No próximo domingo, 10h30 da noite, entrevista com o candidato Geraldo Alckmin. Vamos para mais um intervalo, lembrando que você pode adquirir o DVD deste programa e todos os outros da série do Roda Viva, mais de 1000 programas, pelo endereço www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 011 operadora 3081 3000. A gente volta já já. Nós estamos entrevistando hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição neste segundo turno da corrida presidencial. A entrevista está sendo gravada hoje, no final da manhã, aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília. O candidato da oposição, Geraldo Alckmin, estará no Roda Viva, excepcionalmente, no próximo domingo, às 10h30 da noite. Presidente, numa entrevista para a revista Isto É, em 1989, 12 de abril, o senhor disse o seguinte, que mais importante do que o resultado da eleição era a quantidade de adubo que o PT estava colocando na sociedade. E acrescentou o seguinte, quero desmistificar a figura do candidato. As pessoas, quando escolhem um candidato, querem um misto de ginecologista, pediatra, otorrino, ortopedista, cientista nuclear, ecologista, artista, etc. O senhor disse que, inclusive, citou o Leonel Brizola, que dizia que o povo estava precisando de um Moisés, de um profeta e de um guia, e que o senhor não estava preocupado em ser profeta ou guia. Vendo a sua campanha no horário eleitoral, eu fico pensando, não tem um pouco de profeta e de guia? A campanha não está muito centrada no presidente? Pouco aparece o PT? Certamente, se o candidato estivesse mal, não apareceria. Ou não seria eu o candidato. Veja, cada um tem uma forma de ver essa questão da comunicação e de publicidade. Por ser o candidato, eu sou a pessoa que mais aparece no programa, como o meu adversário é a pessoa que mais aparece. Eu, de vez em quando, falo para o pessoal que trabalha comigo que eu gostaria que, quando fosse para falar alguma coisa bem, que fosse outras pessoas. Eu apareço o mínimo possível, até porque eu já sou muito conhecido. Entretanto, veja, não se trata de aparecer o PT ou não, eu não sou o candidato do PT. Eu sou candidato de um leque de partidos políticos que me apoiam. Então, eu teria que colocar lá várias bandeiras, colocar do PCdoB, colocar do PSB, colocar do PL, sabe? Não é possível. Colocar do PTB, sabe? Então, eu tenho que colocar a marca da campanha. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma campanha, de um lado, mostrando aquilo que nós já fizemos, e, do outro lado, nos propondo a fazer algumas coisas. Esse é o centro da campanha, que tem como modelo básico desenvolvimento econômico, distribuição de renda e educação. O senhor não acha que houve uma despolitização da campanha no que toca às bandeiras do PT? Ah, não, pelo contrário. Vamos viajar comigo agora, você vai ver o que é bandeira. Queria viajar comigo agora, você vai chegar, sabe, em Campina Grande, vai chegar em Mossoró, vai chegar em Belém, em Manaus, você vai ter overdose de bandeira, de todas as cores e de todos os gostos. Porque essa é a campanha, sabe, de um partido que não é um candidato apenas do PT. Agora, o que importa, na verdade, Marcum, é o conteúdo do programa. E você há de convir que o nosso programa está infinitamente mais qualificado do ponto de vista do conteúdo do que o dos nossos adversários. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Por que, presidente? Só um instantinho, voltando à questão do debate. Deixa a mulher falar que ela faz aniversário hoje.
Olha, não, só queria voltar à questão do debate. Esse segundo turno tem muitos debates, né? Eu queria saber do senhor, não foi tocado, por exemplo, em assuntos pessoais. Houve um acordo entre o senhor e o candidato Alckmin para que não se tocasse nem nas questões do vestido da dona Lu, das Lu e nos negócios do Lulinha? Eu não tenho acordo, eu tenho procedimento. E o meu procedimento é assim desde 1989. Não me peçam para falar o nome da mulher de um adversário, de um filho do adversário. Não me peçam. No caso do Collor, em 89, eu lembro como se fosse hoje, faltando 5 dias para as eleições, o que as pessoas exigiam que eu falasse de uma coisa que tem acontecido aqui em Brasília, que eu não quero nem lembrar, e eu dizia, se eu tiver que dizer isso e perder as eleições, eu perco as eleições. Presidente, porque eu tive a minha filha vítima disso. E eu sei o que é o reflexo disso na cabeça de uma pessoa. Espera aí, presidente, uma então, coisa... Então, não me pergunte se é um sobre tema... isso. Só que me perguntar, e eu souber, vou responder. Eu, para ele, não perguntarei. Presidente, uma coisa é uma discussão moral sobre alguma coisa de fora pessoal. Outra coisa são coisas que envolvem dinheiro público, certo? Como é o caso. Tem que se investigar o que aconteceu com o seu filho em relação a uma empresa de telefonia. Ele é o filho do presidente. Da mesma maneira, se existe alguma coisa errada com os vestidos... Não importa se é... Mas que dinheiro público? Existe uma que dinheiro público, meu filho? Existe uma empresa de telefonia grande, que é uma concessão pública, senhor. Exatamente. Privada, que não tem a participação dos fundos na administração. Da outra parte, o senhor tem uma empresa que não tem... investigação na CPI. Da outra parte, o senhor tem uma empresa... convocaram uma auditoria para investigar e não acharam nada. Ok, então, mas é um tema, não é? Vale para o meu filho o seguinte... Vale para o meu filho o que vale para todos os 190 milhões de brasileiros. Tem alguma dúvida? Acione ele. Isso. Vai ter investigação, não tem problema. Eu só estou dizendo que da minha parte, eu não tocarei nas coisas pessoais do meu adversário. Não toquei na do Collor, não toquei na do Fernando Henrique Cardoso, não toquei na do Serra e não tocarei na do Alckmin. E se for candidato daqui a 50 anos, eu espero morrer antes, ou seja, eu não tocarei. Não faz parte do meu comportamento político. Mas o seu Agora, se alguém quiser tocar... Mas o seu companheiro Walter Pomar, presidente, escreveu uma carta em que... Pois é, por favor, Alexandre, mas veja, quando eu fiquei sabendo que tinha feito aquilo no site, sabe, a primeira medida que eu tomei é tira isso do site. Agora, presidente, só para aclarar a discussão, presidente, só para aclarar a discussão, deixa ele fazer uma pergunta. Mas o problema é que quando sai uma coisa como essa, a imprensa toda acaba reproduzindo todas as acusações que foram feitas e fica uma questão que fica em aberto. Veja, eu não posso responder, Alexandre, pelo site que um companheiro fez do PT. Não posso. Eu posso responder pelo meu comportamento. Só isso. Sabe? Está aqui o Marco Aurélio, que é o presidente do PT, e ele sabe o que eu disse para ele. Sabe? Numa campanha minha, não se toca nesses assuntos. Presidente, mas só para aclarar agora também, isso não quer dizer que as pessoas não queiram tocar nos meus, que toquem. Já tocaram uma vez. Mas, presidente, só para não tratarmos como iguais coisas diferentes, o senhor não acha que é completamente diferente o que o Collor fez com o senhor em 89? Mexer com um assunto absolutamente da sua vida pessoal, um procedimento que foi unanimemente condenado por todo mundo à época e depois? E haver um interesse por parte da imprensa, por parte da opinião pública, a respeito de um negócio que envolva seu filho e uma grande empresa que, em boa medida, depende de decisões do governo. Só para lhe perguntar uma coisa, ninguém está acusando ninguém de nada a priori. Eu só quero lhe perguntar, o senhor não acha que são coisas diferentes, presidente? O episódio de 89 e esse caso agora? Nós não estávamos discutindo o conteúdo das coisas diferentes, estávamos discutindo a questão dos filhos. E eu estava respondendo que eu não tocarei. Agora, não quero... Não houve acordo nenhum, sobre isso. Não vamos tocar em problemas pessoais. Eu digo que isso é um procedimento de cada homem em função do seu caráter. Veja, e posso dizer para vocês, o meu filho, minha mulher, eu e qualquer parente meu de 1º a 8º grau, sabe, estão subordinados à mesma legislação, à mesma Constituição que todos os demais brasileiros. Se tiver alguma coisa errada, investigue e puna. É isso. Vale para todo mundo. Não vale só para um ou para outro, não. Agora, o que se tentou foi se criar uma coisa, se contratou auditoria na Câmara dos Deputados, investigar.
Sabe? A hora que tiver caso... prova é simples. A hora que tiver alguma coisa que diga que está errado, encaminha ao Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça, julga e acaba com Presidente, o senhor acha que esse caso é um caso em que, enfim, do ponto de vista legal, pode até não haver uma ilegalidade, mas do ponto de vista moral, ético, não seria errado, já que a Telemar, empresa que enfim, se tornou sócia da empresa do seu filho, ela é uma empresa que tem 25% do seu capital pertencente à União, através do BNDES, mais os fundos de pensão, que juntos têm mais quase 20% do capital da empresa. Ou seja, se juntar todos os setores, direto e indiretamente, o setor público é dono de quase 51% das ações da Telemar. Ou seja, e a Telemar, além de tudo, é uma concessionária de serviços públicos. Você não acha que é uma operação, do ponto de vista moral e ético, irregular? Veja, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, primeiro, a Telemar é uma empresa privada. Segundo, o fundo de pensão, que é a Previ, que tem ações na Telemar, não participa sequer da administração da Telemar, porque não pode participar da Telecom e da Telemar. Terceiro, o que eu posso dizer é o seguinte: tem alguma coisa errada? Se tiver, diga. Porque, até agora, tudo que foi investigado, tudo, e não por gente amiga minha, pelos meus adversários políticos, sabe? Com estardalhaço. Sabe? Investigue. Eu não posso tomar as dores do meu filho. Se ele está errado, ele paga. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso impedir que ele trabalhe. Se ele quiser trabalhar, que trabalhe. E alguém diga que houve alguma coisa ilegal ou não. Porque, no mais, meu caro, no mais, nós temos que compreender o sentido da disputa política nesse país. A disputa política nesse país, historicamente, é velhaca. As pessoas utilizam os argumentos mais absurdos possíveis para tentar ganhar uma eleição. E eu digo sempre o seguinte: quem ganhar uma eleição com método ilícito tem pouca chance de ter um governo de sucesso. Presidente, nós vamos falar um pouco de política, que nós ainda não falamos, e fazendo uma conexão com a corrupção, da qual nós já falamos muito, né? O senhor tem feito compromisso com a reforma política. O senhor disse algumas vezes, atribuiu algumas vezes aos defeitos do nosso sistema muitas das ocorrências no que pesa as responsabilidades de gente do seu partido ou do seu governo. Mas a reforma política mais importante que precisa ser feita é a que toca a natureza e a qualidade das relações entre o Poder Executivo e o Congresso, né? Qualquer pessoa em sã consciência hoje sabe que não se pode governar mais o Brasil com esse modelo de relacionamento entre o Congresso e o governo, e o Poder Executivo, que vem de hoje. Há tempos, as relações entre o Poder Executivo e o Congresso são baseadas em trocas fisiológicas e, sobretudo, na manipulação do orçamento. Sanguessugas que nós estamos acompanhando, escândalo, né, que vem do outro governo e atravessa o seu, é um exemplo disso. Qual é a sua proposta na reforma política para nós modificarmos a forma de fazer o orçamento no Brasil, tapando esses ralos, essas possibilidades de que, a partir do Congresso, desse relacionamento, os recursos do orçamento sejam desviados para a corrupção? Olha, primeiro, o presidente... Por exemplo, o senhor é a favor do orçamento impositivo? Muita gente do seu governo tem falado reforma orçamentária, mas como é que nós vamos fazer isso? Tereza, te dizer uma coisa. Primeiro, a reforma política é uma necessidade de consolidar o processo democrático brasileiro, não é um desejo do presidente da República. Sabe, por exemplo, a questão da fidelidade partidária, a questão do financiamento público de campanha, tornando crime inafiançável, sabe, alguém que pega dinheiro de empresa para poder dar seriedade à campanha, sabe, a discussão sobre os mandatos. Essa é a parte eleitoral da reforma. Tem algumas coisas que me incomodam, ou seja, por que um senador tem um mandato de 4 anos e não de 8 anos e não de 4? Por quê? Que status privilegiado? Dentro que alguém até se brinca, que diz que é melhor ir para o Senado do que ir para o céu, porque para ir para o céu você tem que morrer, no Senado você vai Darcy Ribeiro dizia isso. Sabe, por que não faz? Eu vou recolocar. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Por que para disputar uma eleição, um prefeito que é candidato tem que se afastar para ser candidato a deputado e um deputado não tem que se afastar para ser candidato a prefeito? Essa é uma das coisas da reforma que nós temos que fazer. Sobretudo, levar em conta a reorganização político-partidária no Brasil. A questão do orçamento. Veja. Não é desejo do presidente, mas sem empenho do presidente, ela não sai, não tem saído.
Mas deixa eu lhe contar. Ela é uma prioridade sua? Deixa eu lhe contar uma coisa. O meu desejo, veja, quando eu vim para a presidência da República, eu trouxe junto comigo um estudo que nós tínhamos feito no Instituto de Cidadania sobre reforma política. Foram quase que 3 anos de pesquisa e de estudo para a gente entregar. Foi feito um lançamento dentro do Congresso Nacional. Na primeira crise política, o deputado Alexandre Machado apresentou uma síntese de uma proposta política que tinha acordo entre os líderes que poderia votar. Não foi votado. Porque aí entrou o ano eleitoral, o processo eleitoral, não se discute e não vota. O que eu pretendo fazer? Inclusive, foram partidos aliados seus os que mais O que eu pretendo fazer? Não, mas aí tem várias razões pelas quais as pessoas não querem reforma política. Tem várias razões. Nós temos que respeitar todas. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero, terminado o processo eleitoral, chamar todos os partidos políticos de PSDB, de PSL, de PMDB, de PT, de PCdoB, de PSB, de PL, de PTB, de PV, tem mais ainda. Quero chamar todo mundo aqui. Escuta aqui. É possível a gente acordar um ordenamento, sabe, que possa garantir que a gente tenha uma reforma política de verdade nesse país? O senhor é a favor do voto distrital, por exemplo? Eu sou simpático à ideia do voto distrital misto. Sou simpático à ideia. Mas você está lembrado que eu era parlamentarista no plebiscito e perdi. Perdi primeiro internamente no PT, tomamos um banho de 80%, porque a base do PT dizia, eles querem implantar parlamentarismo porque agora você pode ser o presidente. Isso era perto das eleições de 93. Eu acho o modelo mais simpático. Agora, veja, o Alexandre, o que a gente não pode é vender o parlamentarismo como a salvação da lavoura. Porque, para que o parlamentarismo seja implantado, nós temos que aprender a conviver, sabe, com políticas de coalizão, sabe? Muitas vezes nós temos que eleger um ministro de um partido que não é o partido majoritário. Tudo isso é um aprendizado político. Eu temo que a gente, ao tentar pegar um modelo que está dando certo em algum país do mundo e colocar dentro do Brasil, não dê certo. Eu lembro que na Itália teve um ano em que, em pouco tempo, 9 primeiros-ministros caíram. Ou seja, o Brasil certamente não suportaria isso com tanta tranquilidade como a Itália. Voto por lista, o senhor é a favor, presidente? Voto por lista, o senhor é a favor? Só a favor. A favor. Sou a favor que a briga se dê dentro do partido. Financiamento público. Sou favorável à fidelidade partidária. Presidente, se o senhor for reeleito... Sou favorável à fidelidade partidária. Como é que o senhor vai... O orçamento... Deixa eu te falar, Tereza, eu queria que você compreendesse o seguinte. Olha, o orçamento não pode continuar sendo feito como ele está sendo feito. Sim, eu estou perguntando. E nem de tal forma ele pode ser feito impositivo, porque se o Poder Executivo não tiver uma margem, sabe, para trabalhar o orçamento, sabe, nós vamos estar engessados. Agora, o orçamento que nós precisamos, na verdade, veja, quando nós fizemos a PPA, o que nós fizemos? Nós ouvimos mais de 2.700 entidades. Aí, quando chega no Congresso Nacional, vai para umas comissões, eu não conheço um único deputado que fale bem da Comissão do Orçamento, a não ser os que dela participam. Talvez vocês também da imprensa não ouçam falar bem. Todo mundo critica, mas ela existe. Então, vamos propor ao Congresso... E é monopolizada. Vamos propor ao Congresso Nacional mudar isso. Eu diria para vocês que é muito mais honesto a gente valorizar as emendas individuais e o mundo inteiro saber que a deputada Tereza Cruvinel, o deputado Paulo Marcum tem, sabe, uma emenda de 5 milhões de reais para ser liberada, e ela ser liberada, e todo mundo saber que ela tem endereço certo, que ela tem identidade, sabe, do que essas emendas confusas, sabe, essas barganhas que acontecem o dia inteiro, essa pressão de vota, de não vota, eu não voto orçamento se não aprovar aquilo. É um jogo que eu acho que o Brasil passa desde o tempo de Floriano Peixoto. Mas o ideal não é ter a emenda de bancada, ou seja, já que a emenda individual pulveriza os recursos? Não, veja, eu acho que a emenda de bancada é mais saudável. Eu acho que ela é mais saudável porque ela tem mais identidade. Essa tem ideia individual. Agora, individual. A emenda individual, para ter essa transparência que o senhor está querendo, está sugerindo, aí ela teria que ser de execução orçamentária, de execução obrigatória, porque nenhum VDOIM ia aparecer como intermediário. O governo não poderia continuar. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Só para emendas do Congresso, não para o resto, não para os orçamentos dos ministérios. Tereza, como é que um ser humano vai ter em conta que um deputado ou um vereador ou um prefeito estão ganhando dinheiro às custas de uma ambulância que você passou
para o Estado o dinheiro para ele comprar. Sabe como é que você pode imaginar? Como é que você pode imaginar pessoas que não têm direito a utilizar, por exemplo, o programa Bolsa Família? Pessoas que ganham 4 ou 5 mil reais, se aproveitar de um cadastramento e entrar para receber o Bolsa Família. Ou seja, como é que você pode imaginar? Sabe, então, essas coisas, elas só irão sendo reparadas da forma mais tranquila com um processo democrático e com um processo de fiscalização mais duro. Veja que quando nós trouxemos o ministro Waldir Pires para a Controladoria Geral da União, e que nós precisamos colocar muita gente lá para poder fiscalizar, ao invés da gente ficar mapeando qual a cidade que ia ser investigada, nós fomos para a Caixa Econômica Federal fazer o sorteio das cidades para não dizer que a gente tinha perseguição a isso ou aquele partido político. E agora vamos começar a fazer pelo Estado. E aí a gente descobre as coisas. Vocês não viram o ministro Waldir Pires fazer nenhum barulho. Ou seja, quando a gente descobre que tem um pequeno erro, que é um erro administrativo e que pode ser corrigido, corrige na hora. E produzimos até material para orientar as pessoas. Se a pessoa cometer um erro grave, essa pessoa vai ter que ser fiscalizada pelo Ministério Público. Mas nós, então, achamos que o orçamento é uma coisa que tem que ser discutida com menos gente, sabe, do Congresso Nacional. Uma comissão pode ter um grupo de deputados, mas a emenda tem que ser individual, sabe, do deputado, para a gente saber o seguinte: é para fazer uma ponte, nós queremos ver a ponte feita. Foi liberado o dinheiro, queremos ver a licitação se está correta. Eu acho que até mudar a lei de licitação nós precisamos no Brasil, porque vocês não imaginam a quantidade de obra que você licita. Vamos pegar a BR-101 Nordeste. Nós licitamos, teve um resultado que participaram 16 empresas, sabe? Uma empresa que não ganhou entra com um processo, suspende a obra. Sabe? Nós tivemos que colocar batalhão de engenharia do Exército para fazer, e somente agora conseguimos licitar outros 5 trechos da obra. E assim, às vezes você vai no lugar anunciar a obra, está licitada a obra, no dia seguinte tem uma ação. Aí aquilo vai, o cidadão conquista uma liminar, aquilo para tudo e fica 1 ano e meio parado. Quer dizer, é preciso fazer mais dura, mais transparente e mais ágil. Presidente, nós vamos fazer mais um intervalo e eu queria lembrar ao telespectador que o Roda Viva desta noite e todos os outros da série, do programa, mais de 1000 em 20 anos, podem ser encomendados em DVD. O pedido pode ser feito pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3081 3000. A gente volta já já. O Roda Viva entrevista esta noite Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição à presidência da República. Excepcionalmente, no próximo domingo, às 10h30 da noite, será exibida a entrevista com o candidato da oposição, Geraldo Alckmin. A entrevista com o presidente Lula está acontecendo agora, 13h da tarde, em Brasília, no Palácio da Alvorada. Presidente, o senhor tem dito mais de uma vez que as pessoas sabem mais dos escândalos, da corrupção, dos problemas, porque o governo tem investigado mais, porque o Ministério Público tem agido mais, a Polícia Federal, etc. O senhor não acha que há muitos nomes do primeiro escalão do PT que foram envolvidos nesse processo? José Dirceu, Guxiquem, José Genuíno, agora Ricardo Berzoini, quer dizer, uma grande quantidade de companheiros do senhor que, de alguma forma, ficaram envolvidos nesse processo? Olha, imaginemos que chegar à presidência da República e montar o ministério é quase como se você estivesse convocando uma seleção. Aí você convoca o jogador, sabe, não fez o que tinha que ser feito, sabe, ele é afastado. É esse o procedimento, Marco. Eu não tenho... Essas pessoas foram chamadas para o governo, não o Genuíno que ficou só no PT, e o Delúbio, mas o Palocci e o Zé Dirceu foram chamados pelo governo pelas qualidades anteriores que eles tinham. Se no governo cometeram coisa que a justiça entendeu que foi equivocada, que a opinião pública não concorda, tem que ser afastado. O senhor acha que eles cometeram coisas erradas? Veja, está para ser julgado. Está para ser julgado. Eu não posso dizer que eles cometeram coisa errada. O que eu posso dizer é que eles viraram alvo de críticas, de especulações, de denúncias, e que eu não poderia mantê-los no governo. Não é isso. Agora veja, quando a gente tem companheiros que são historicamente
que poderiam servir a qualquer governo. O Zé Dirceu era um quadro que poderia ser ministro de qualquer governo na história desse país. O Palocci poderia ser ministro de qualquer governo. Na hora que passaram pelo governo, sabe, e tiveram comportamentos que a opinião pública não aceitou, sabe, e a justiça está reivindicando o julgamento, vai ser julgado. É isso que eu queria dizer para vocês que é sagrado. É que não existe amigo nessas coisas. Não existe amigo. Nessa coisa existe o seguinte, existe o comportamento. Todos nós nascemos, sabe? E todos nós sabemos que temos que fazer as coisas boas. Na hora que você faz as coisas ruins, você paga por elas. Eu, de vez em quando, eu fico pensando que muita gente, quando dava muita atenção a tudo isso, e não foram poucos os momentos de tensões que nós vemos no Brasil, não foram muita coisa, qual era o meu cuidado? Era não deixar o governo parar. Vamos trabalhar, sabe? E vamos deixar o Congresso Nacional cumprir o seu papel, vamos deixar a Justiça cumprir o seu papel, e nós trabalhamos. O fato é que os resultados foram, sabe, muito bons para a história política do Brasil. Hoje, quando eu estou aqui sentado com vocês, eu posso dizer o seguinte, é muito orgulho eu dizer que sou o presidente da República que mais investiu em educação neste país. E tem alguma coisa que o senhor se arrependa nesse primeiro mandato? O senhor não repetiria no segundo? De não ter feito mais coisa do que eu fiz, de não ter investido mais em educação, porque são 48 extensões universitárias, são 4 universidades federais novas, são 6 faculdades transformadas em universidades. Presidente, mas são até o final do ano inaugurando 32 escolas técnicas. Mas o senhor não aproveitou para repensar esse modelo, né, presidente? Esse modelo das universidades federais não é necessariamente o melhor modelo para o ensino superior. São universidades caras, que são formadas, constituídas no seu preço como se fossem centros de excelência de pesquisa, e não são necessariamente isso. Qualquer país, os Estados Unidos tem 20 centros de excelência. O Brasil tem 59 instituições de ensino superior, só está transformando algumas em universidades e está criando 4 novas. Por outro lado, o Brasil gasta 12 vezes mais com o ensino superior do que com o ensino fundamental. Na OCDE, gasta 2 vezes, o dobro apenas. O ensino fundamental do Brasil não tem adjetivo para ele, o senhor concorda? A gente fica em último lugar, nos últimos lugares dos rankings mundiais, todas as avaliações. O senhor não acha que com isso o senhor está aprofundando a desigualdade social em vez de reverter isso? O problema é que uma coisa não atrapalha a outra. A gente não gasta pouco em educação, nós estamos com uma defasagem no ensino superior muito grande, com uma defasagem no ensino médio e com uma defasagem no ensino fundamental. E, por favor, não me culpe, pergunto por que eu herdei isso. Por que eu herdei isso? Eu vou dizer algumas coisas para você. Nós aumentamos de 8 para 9 anos a permanência de criança na escola, tá? Que era uma necessidade. Ainda esta semana eu fiz uma reunião com os professores no dia 15 para dizer para eles que nós precisamos criar um outro instrumento na educação, que é o professor de reforço e que é o teste que tem que se fazer com as crianças a cada mês, a cada 2 meses, para saber se as crianças estão aprendendo. Terceiro, nós mandamos o Fundeb há 1 ano e 7 meses para o Congresso Nacional para colocar mais quase 5 bilhões de reais no ensino fundamental para melhorar a qualidade do ensino fundamental. Nós fizemos um teste fantástico, que foi a Olimpíada da Matemática na escola pública, porque não tinha, só tinha na privada, e todo mundo pessimista, porque a escola pública não participa, não vai dar certo. 11 milhões de crianças se inscreveram, 10 milhões e meio participaram, e dessas 10 e meio nós descobrimos pelo menos 30 mil crianças com possibilidade de serem gênios. Fizemos a segunda Olimpíada agora. A Justiça Eleitoral não permitiu propaganda. Conclusão, 14 milhões de crianças se inscreveram. O Brasil tinha feito uma lei em que o governo federal não poderia mais ser responsável pelo ensino técnico. Nós revogamos essa lei e assumimos a responsabilidade de voltar ao Estado brasileiro assumir a responsabilidade pelas escolas técnicas. Então, o que eu quero dizer para você é que nós vamos fazer, em cada cidade polo desse país, uma extensão universitária. Vamos fazer em cada cidade polo desse país uma escola técnica. E vamos, junto com prefeituras, Estado, cuidar da educação, do ensino fundamental, que é prioridade. Eu vou dar um exemplo. Nós anunciamos há 2 meses atrás uma coisa chamada Universidade Aberta. O que é?
São parcerias do governo federal com as prefeituras. Quem tiver um prédio disponibilizado e quiser fazer parceria com o governo, nós vamos, com as universidades públicas federais, fazer formação de professores nesse país. Até o final do ano, todas as escolas de ensino médio no Brasil terão um laboratório de computadores. Agora, eu gostaria de ter feito mais. Agora, não posso resolver em apenas 4 anos o que não foi feito em 40 anos. Eu vou dar mais um dado aqui. A história do PC conectado. Essa foi uma engenharia, eu diria, excepcional, pensada por muita gente do governo. Como fazer o computador chegar aos pobres do país? Discutimos, aprovamos o PC conectado, criamos linha de financiamento e hoje tem gente pobre comprando computador pagando R$50 por mês. É verdade, mas o programa de inclusão digital, que é uma necessidade colateral, né? Inclusão digital é uma necessidade colateral da educação no mundo de hoje. O programa mais importante de inclusão digital é a informatização das escolas do ensino fundamental com os recursos do FUST e do Funtel, os 2 fundos, né, de 2 taxas pagas pelas empresas de telefonia privatizadas. O seu governo, tal como o do Fernando Henrique, usou o dinheiro do FUST. Ontem mesmo a Folha de São Paulo, que da Renata trouxe uma matéria importante mostrando isso, e eu já trabalhei muito sobre isso. O dinheiro do FUST e do Funtel continuou sendo usado para superávit e outras finalidades, não foi usado para informatizar todas as escolas do Brasil, que é a sua finalidade. No seu segundo mandato, eu queria saber como vamos tratar a informatização das escolas, um assunto pelo qual eu já batalhei muito. Você tem razão, Tereza, você tem razão. Na verdade, nós estamos em dívida com a sociedade brasileira na questão da utilização dos fundos. Estamos em dívida. Eu tenho conversado muito com o ministro Sérgio Rezende e a verdade é que nós saímos de 340 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de investimento no Ministério da Ciência e Tecnologia, utilizando o máximo que a gente pode utilizar dos fundos, e nós vamos utilizar a totalidade deles. Sabe, eu tenho assumido esse compromisso no Conselho Nacional, sabe, de Ciência e Tecnologia, de que nós não temos como deixar de utilizar todo o dinheiro, porque nós precisamos garantir, sabe, que cada escola pública desse país tem um computador. Nós temos que facilitar para que os professores possam comprar computador. Nós estamos planejando, sabe, fazer o laptop de $100 ou $120 para a gente fazer com que um professor tenha um laptop que ele possa ir trabalhar com ele embaixo do braço, como você, jornalista, já anda com o laptop embaixo do braço. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. A questão da educação no Brasil é condição sine qua non para a gente evoluir. O Brasil não dará o salto de qualidade que o Brasil precisa e que o mundo exige se a gente não fizer o que tem que ser feito na educação. E aí, a primeira coisa que eu proibi foi que entrasse um ministro qualquer na sala de reunião do Ministério e dissesse: não pode fazer isso porque vai gastar dinheiro. Falando, investimento, educação não é gasto, é investimento. E é investimento mais extraordinário. É só ver o resultado que nós fizemos no ProUni. São 204 mil jovens a mais na universidade brasileira. Parece pouco. Veja quanto entrou nos últimos anos. Nós tivemos nos últimos 15 anos a criação de 2 ou 3 universidades no Brasil. Então, veja, eu sei que nós ainda temos dívida com a sociedade brasileira. Eu tenho dito que a questão da educação do Brasil não vai ser resolvida num mandato, vai ser resolvido no espaço de uma geração, mas nós temos que priorizar. Priorizar a educação, porque é um sonho que eu quero transformar em desejo. Fazer o Brasil o país mais democrático do mundo em acesso à universidade, fazer o Brasil mais democrático do mundo no acesso à escola técnica e melhorar o ensino fundamental, porque ele é a base de tudo. Sem ele, nós não vamos a lugar nenhum. Presidente, me desculpa mudar de assunto, mas estamos perto do final do programa. Eu queria retomar um tema que o Marcon, com o qual o Marcon abriu o bloco. No ano passado, durante a crise do Mensalão, o presidente do PL, hoje deputado reeleito Valdemar Costa Neto, deu uma entrevista na qual ele disse que o apoio do PL ao PT e à aliança de 2002 foi fechada mediante o pagamento de 10 milhões do PT ao PL. Essas declarações do Valdemar Costa Neto nunca foram contestadas pelo governo. Eu queria lhe perguntar,
Se esse acordo houve, o senhor teve ciência dele? Segunda pergunta, que garantia se pode ter que num eventual segundo mandato as alianças vão funcionar de outra maneira e não da maneira que nós vimos reveladas no escândalo do Mensalão, presidente? Elas já estão acontecendo de outra maneira. Primeiro porque eu acho... Desculpa, presidente, o senhor soube disso. Eu vou lhe falar. Obrigada. Permite que eu Lógico. lhe responda Sem dúvida. com a tranquilidade que você perguntou? Veja, em primeiro lugar, nunca, em nenhuma reunião que eu tenha participado, se discutiu pagar a qualquer partido político. O que aconteceu, e já está na CPI, no resultado da CPI, já está no discurso do Valdemar Costa Neto, é de que o PL pediu ajuda para o PT para a sua campanha, para os seus deputados e para os seus candidatos. E eu, na época, fiz uma crítica muito séria ao Delúbio, porque achava abominável. Eu já tinha tido 46% dos votos, não ia ter muito mais voto com a vinda desses partidos para cá, já tinha havido a eleição para deputado estadual e federal, para que fazer acordo com o partido político? Essa sandice que acontece na política, sabe, que precisa acabar. E vai acabar quando a gente fizer a reforma política no Congresso Nacional. E no seu partido? Nós agora participamos de uma campanha, acabamos de participar de uma campanha, sabe, em que essa história de fazer acordo, de ajudar partido a fazer campanha, cada um faça da sua conta e cada deputado faça da sua conta. Porque, sabe, não é possível que alguém ouse achar que pode financiar a campanha de outro. Não é possível. E você acha justo o povo, já paga 40% de impostos, 40% do PIB, ter que financiar campanhas? Eu também? acho justo não. É muito mais barato e muito mais sadio do ponto de vista da democracia. E quem garante que não vai haver financiamento privado? Se até hoje as ilegalidades proliferaram. Aí você precisa ter lei. Tem tornar lei, isso crime inafiançável. Que diferença faz? Mas você faça. Se você pegar um, você prende. Quando você prender 10, 15 ou 20, você acaba. Veja, não existe nenhuma coisa, do ponto de vista da legislação, sabe, que possa dar certo se as pessoas, sabe, que estiverem subordinadas àquela legislação não forem sérias. Então, nós temos um hábito político que não é um hábito político brasileiro, não. Eu acho que é o hábito político latino-americano e de outros países do mundo. Sabe? Então, a minha tese é que a gente tem que fazer as coisas com a maior seriedade. Sabe? Não pode ter dinheiro privado em campanha política. Você estabelece, é R$1, é R$2, é R$3 o voto, você vai perceber que vai ficar muito mais barato, muito mais sadio, com controle do Estado brasileiro, Ministério Público, Justiça Eleitoral, em cima dos gastos do partido. É assim em outros países e pode dar certo no Brasil. O que nós precisamos é mudar o que está aí, porque não dá certo. Presidente, nosso tempo acabou. Eu queria botar uma última pergunta, que será também a última pergunta para Geraldo Alckmin. Eu sei que político não gosta de raciocinar sobre hipóteses, mas na hipótese do senhor não ser eleito, o que é que o senhor pretende fazer? Primeiro, eu vou ser eleito. Mas, segundo, Paulo, eu vou voltar para São Bernardo do Campo. Eu digo sempre o seguinte: cada um que já foi presidente desse país pode sair da presidência e ir para o exterior. Sabe? Eu vou para São Bernardo do Campo, a 600 metros do sindicato que me criou na política, e todo dia, quando eu levantar, que eu abro a janela, eu estou vendo a Volkswagen, sabe? Estou vendo a empresa, eu estou vendo o pessoal entrar, o pessoal que me criou para a política. Sabe? Eu acho que Deus já foi generoso comigo ao extremo de permitir que houvesse uma alternância de poder que coubesse um presidente da República. Eu, depois de fazer muito tempo que tinha lido o livro Mauá, esses dias assisti um filme, O Barão de Mauá, e eu vi o comportamento de uma pequena parcela da elite brasileira que não gosta de alternância no poder, que fica nervosa, que fica irritada e que... Eu estou tranquilo. Acho que cumpri com a minha função como presidente da República e tenho possibilidade de fazer muito mais. Primeiro, porque já aprendi muito. Segundo, porque já sei agora todos os caminhos da pedra. E você sabe que fazia tempo que um governo não chegava no final do mandato, sabe, com a aceitação da opinião pública que nós chegamos. Sabe por quê? Porque o povo está sentindo é no bolso. Ele não está vendo manchete de jornal, ele está vendo é no bolso dele. Ele está vendo no supermercado, ele está vendo na farmácia, ele está vendo no depósito de material, ele está vendo no açougue, que apesar de algumas coisas negativas que se coloca, ele está comendo mais e vivendo melhor.
Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E no próximo domingo, 10h30 da noite, a segunda entrevista, o segundo Roda Viva dessa série especial com o candidato da oposição, Geraldo Alckmin. Até domingo, 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.